Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu trouxe para vocês algo que eu prometi há muito tempo, que é a capa da batedeira, o mesmo modelinho da capa do liquidificador. Ó, essa capa ficou uma capa bem larguinha, já própria para fazer para modelos diferentes, então eu acredito que vai cobrir uma boa quantidade de modelos de batedeira. Coloquei a florzinha aqui, vou deixar o link da capa do liquidificador na descrição, o link do passo a passo da florzinha, e espero de coração que vocês gostem. Bom, agora nós vamos para a parte 2 da nossa peça, ó, já fizemos a parte dourada, vamos trabalhar agora com a linha branca. Vamos trabalhar nessa carreira aqui, ó, que é a última carreira que nós fizemos de pontos vazados, que aí a partir dela nós fizemos os grupinhos de lequinhos. Então, nós vamos prender o nosso fio aqui, só que por dentro. Vamos dobrar aqui a parte do lequinho e prender o fio aqui nessa carreira de pontos vazados. Prendi o fio aqui, vamos subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, fazer um ponto alto, mais um ponto alto no mesmo lugar, duas correntinhas, e aí, ó, tá vendo aqui, ó, nós trabalhamos aqui nessa carreira, só que pela parte de dentro. Então, lembra que nós fizemos um lequinho em um quadradinho e pulamos o outro, um lequinho, só que aqui não. Aqui nós vamos trabalhar em todos os quadradinhos. Nós fizemos aqui nesse quadradinho, vamos para o próximo, que vai sair aqui, ó, bem no meinho aqui do lequinho, só que da parte de dentro. Nós vamos vir aqui e fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, passa para o próximo quadradinho, dois pontos altos. Ó, vai ficar assim, ó, que essa parte do babadinho vai ficar por cima para dar aquela transição da cor. Então, aqui, ó, tá vendo? Nós estamos trabalhando nessa carreira aqui dos quadradinhos, ó. Só que aqui, para dar certo, para não ficar muito larga a nossa capa, nós vamos fazer dessa mesma sequência por 10 vezes. Então, nós vamos trabalhar os dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas, seguidos por 10 vezes, por 10 quadradinhos seguidos. Então, aqui já tem 5. Uma, duas correntinhas, vem para o próximo, que dá no meio do lequinho, 6. Uma, duas correntinhas, vem para o próximo, 7. Uma, duas correntinhas, vem para o próximo, 8. Uma, duas correntinhas, vem para o próximo, 9. Uma, duas correntinhas, vem para o próximo, 10. Então, nós fizemos aqui uma sequência de 10 grupinhos de dois pontos altos, tá vendo? Ó, trabalhando sempre aqui nos quadradinhos, ó. Estamos trabalhando aqui atrás do nosso babadinho, tá vendo? Que é porque isso aqui vai ficar por cima. Então, nós trabalhamos uma sequência de 10, aí quando chegar na 10ª, nós vamos fazer duas correntinhas e vamos pular o próximo, e vamos direto para o outro. Por quê? Para não ficar muito larga a nossa capa, para ficar um tamanho legal. Então, a cada 10 quadradinhos seguidos, vamos pular um, ok? Terminei aqui a minha volta, aqui no finalzinho não deu 10, deu apenas 7. E não pulou nenhum, não tem problema, pode fechar do jeito que deu aqui mesmo, com 7. Você vai fechar aqui na terceira correntinha do primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Vai subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto, vir no próximo, fazer ponto alto. Duas correntinhas, vem no próximo grupinho, trabalha ponto sobre ponto. Um ponto, dois pontos, duas correntinhas, vem para o próximo, faz os dois pontos. Então, esse aqui vai ser o padrão do corpo da nossa capa, igualzinho o ponto da capa do liquidificador. Então, o padrão será sempre esse: dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, duas correntinhas. Ponto sobre ponto, correntinha sobre correntinha. Esse aqui vai ser o padrão. Aqui, ó, eu fiz, já tinha feito mais do que a metade, aí eu tive que desmanchar, porque quando eu medi, ela ficou muito larga. Então, se a sua batedeira é bem grandona, você não precisa pular
nenhum espacinho, porque ela, quando sem pular nenhum espacinho, ela fica mais ou menos da largura de um botijão de gás. Ela fica bem larga mesmo. Então, se você tem aquela batedeira profissional, que a cabeça dela é pequena, mas a parte de baixo é grandona, você pode fazer sem pular os quadradinhos, que ela talvez vai encaixar ali direitinho, porque ela fica bem larga mesmo. E aqui, ó, deixa eu contar aqui pra vocês, pra não ficar dúvida de quantos espacinhos eu pulei. Deu 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, deu um total de 6 intervalos aqui, pulando um quadradinho de base. E ficou com 60, deixa eu ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 67 grupinhos de 2 pontos altos. Então, agora, para desenvolver o restante da capa, nós vamos trabalhar esse padrão, ó, 2 correntinhas, 2 pontos altos, e vamos fazer isso até dar lá a altura da nossa batedeira. Então, eu vou fazer, aqui vou adiantar, e quando eu chegar, quando der o total da altura total da batedeira, eu volto para mostrar para vocês exatamente quantas carreiras vocês vão precisar fazer, ok? Então, eu vou adiantar a minha e volto para dar informação para vocês. Bom, terminei aqui o corpo, né, a quantidade que deu aqui o comprimento. Então, vamos lá. Daqui, onde nós fizemos a primeira carreira, deu um total de 26 carreiras, desse mesmo padrão aqui, ó, 2 pontos, 2 correntinhas. Então, eu precisei de um total de 26 carreiras. Feito aqui as 26 carreiras, finalizei com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo ponto e caminhar com um ponto baixíssimo até o intervalo de correntinhas aqui. Aqui nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer aqui mais um ponto alto, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, que no caso aqui é o nosso lequinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar, aqui no intervalinho de correntinhas. Aí, aqui no próximo intervalinho, nós vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha no mesmo lugar, mais um ponto alto. Percebam que nós estamos repetindo este processo que nós fizemos aqui, lembra? Ó, aqui nessa primeira carreira, nós fizemos apenas lequinhos e pulamos o intervalinho. Aí, na segunda carreira de lequinho, nós fizemos nenhum quadradinho, nós fizemos leque sobre leque, né? Perdão, num quadradinho não. Fizemos leque sobre leque e entre um leque e outro, nós fizemos o Vzinho. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Um leque, no próximo intervalinho, um Vzinho. Aí, no próximo intervalinho, mais um lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. No próximo intervalinho, um Vzinho, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, ó. Deixa eu tirar aqui a parte de baixo, que aí fica mais fácil para visualizar, tá vendo? Ó, lequinho, Vzinho, lequinho, Vzinho. Então, nós vamos trabalhar apenas aqui nos intervalinhos de correntinhas e intercalando. Em um intervalinho, nós vamos fazer um lequinho, que é 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E no outro intervalinho, nós vamos fazer o nosso Vzinho, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta, intercalando o Vzinho, lequinho, Vzinho, lequinho, Vzinho, trabalhando apenas nos intervalinhos de correntinhas, ok? Ó, terminei aqui minha carreira, cheguei aqui no finalzinho, não vai dar certinho aqui pra fazer nos espacinhos, ó, Vzinho, lequinho, e não sobra outro pra fazer outro Vzinho aqui. Então, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Fiz este lequinho, venho aqui neste primeiro ponto aqui, faço um ponto alto, uma correntinha, venho no próximo, um ponto alto, então, o nosso Vzinho, ele não ficou no intervalinho, ele ficou em cima dos 2 pontos,
E quando chegar aqui, você já fecha com um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto do primeiro Vzinho. Então, ele vai ficar assim, ó, mas ele não vai dar diferença depois quando você trabalhar aqui em cima, pode ficar em paz. Feito isso aqui, vamos caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalinho de correntinhas aqui do nosso lequinho. Vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Tá vendo? Nosso vai ficar leque sobre leque. Aí, aqui, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui nessa segunda carreira de lequinhos. Uma correntinha, vem aqui no Vzinho, opa, um ponto baixo. Uma correntinha, vem aqui no lequinho, leque sobre leque. 2 correntinhas. 2 pontos altos. Nosso lequinho é feito com 2 pontos altos. Tem alguns que nós utilizamos 3, mas aqui nós vamos fazer com 2. Uma correntinha, vem no Vzinho, ponto baixo. Uma correntinha, leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Opa. Uma correntinha, vem no Vzinho, ponto baixo. E nós vamos fazer dessa forma por toda a nossa carreira. E quando chegar aqui, no finalzinho aqui, você vai prender na terceira correntinha do primeiro ponto do primeiro leque com o ponto baixíssimo e já pode arrematar o seu fio aqui, que nós vamos fazer um pequeno babadinho aqui com a linha dourada, só para dar aquele efeito bonitinho de transição de cor, ok? Terminei aqui a minha carreira, agora nós vamos trabalhar com a linha dourada. Eu tive que abrir aqui o meu outro cone, que aquela quantidade não deu, ó, só sobrou isso aqui, eu tenho quase certeza que não vai dar para fazer essa beiradinha, e até porque eu tive que fazer a florzinha também, então, eu achei melhor abrir o outro para não faltar. Mas eu acredito que é um pouco mais do que a metade, então, para garantir, você for fazer, você compra um cone de cada. Então, vamos supor, se você comprar um cone de cada, acho que o branco utiliza mais, dá para você fazer 2 peças, o liquidificador e a batedeira. Aí você que faz aí a sua jogada. Por exemplo, sobrou aqui, ó, do cone branco, ó quanto que sobrou. Tá vendo? Ó. Então, vamos supor, se você tem pouca linha aí, você quer se virar nos 30, você pode fazer, de repente, esse início aqui de branco. Entendeu? Para poder fazer render essa linha aqui. Então, aí você vai se adaptando aí, se virando nos 30 para não precisar comprar mais linha. Então, vamos lá. Eu tive que abrir o outro, mas acho que vai usar bem pouquinho. Aqui, ó, nós vamos trabalhar, nós vamos fazer mais um babadinho aqui embaixo, só para dar um efeito mesmo. Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras de dourado. Vamos trabalhar aqui, ó. Você vai enfiar a sua agulha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Entre o lequinho, tá vendo? Aqui tem um lequinho. Então, vamos enfiar a agulha aqui, pra gente amarrar aqui o nosso fio. Lembrando que eu sempre amarro dessa forma. Vem aqui, queima a pontinha, espera um pouquinho e amasso. Aqui não solta mais. Então, nós vamos trabalhar aqui na parte de dentro. Então, vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui, ó. Vamos dobrar o nosso lequinho pra frente. Aqui só tem 2 carreiras, então, vamos dobrar essas 2 carreiras pra frente. E nós vamos trabalhar aqui, ó, no meio do lequinho, no meio do Vzinho. No meio do lequinho, no meio do Vzinho. Então, a gente vai trabalhar nessa carreira, nessa última carreira aqui, de 2 pontos altos e 2 correntinhas, mas colocando a agulha aqui. Por isso que é bom você dobrar aqui, ó, a sua carreira de lequinhos e você trabalhar aqui. Então, aqui nós estamos no meio do lequinho. Então, vamos subir 3 correntinhas. Opa, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto, fazer mais um ponto alto aqui, 2 correntinhas. E mais 2 pontos altos aqui no mesmo lugar, que é onde está o nosso Vzinho, ou nosso lequinho, ó, tá vendo? Então, fizemos leque dentro do outro leque aqui. Aí, o próximo que tá aqui é o Vzinho, nós vamos trabalhar
no meio dele também. Então, nós vamos fazer a mesma coisa, colocar a agulha no meio do Vzinho, fazer um ponto alto, uma correntinha e outro ponto alto aqui no meio do Vzinho, ó. Então, essa parte que vai dobrar vai ficar por cima, tá vendo? Então, nós vamos trabalhar no meio do lequinho, no meio do Vzinho, no meio do lequinho, no meio do Vzinho. Aonde tem Vzinho, nós vamos fazer outro Vzinho, onde tem o lequinho aqui, nós vamos fazer o lequinho, ó. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Aí, aqui, aonde nós temos o Vzinho, ó. Percebam que eu estou trabalhando, ó, tá vendo? Em todos os intervalinhos aqui de correntinha. Dobrei a parte do lequinho pra dentro aqui, pra ficar mais fácil, porque nós estamos trabalhando embaixo. E aqui onde tem o nosso Vzinho, eu vou enfiar a agulha e fazer outro Vzinho aqui dentro. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto. Deu pra pegar aí, gente, ó? Nós estamos trabalhando aqui no mesmo lugar que nós fizemos aqui. Essa carreira de lequinhos e de Vzinhos, nós vamos fazer a mesma coisa na linha dourada, só que aí, em vez de trabalhar no quadradinho, aliás, nós estamos trabalhando no quadradinho, porém, dentro aqui, ó, do lequinho, fizemos o lequinho. Dentro do Vzinho, fizemos um Vzinho, só que pegando aqui por trás. Então, por isso que é bom você dobrar essa parte do lequinho aqui pra frente, pra ficar mais fácil de enxergar. Então, nós vamos seguir fazendo assim por toda a nossa carreira, ó, intercalando Vzinho e lequinhos, leque dentro de leque, Vzinho dentro do Vzinho. Ó, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E aqui onde nós temos o nosso Vzinho, nós vamos fazer outro Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Ó, estamos trabalhando aqui atrás, porque depois, quando virar assim, essa parte, vai ficar por cima. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do primeiro ponto do primeiro lequinho. E aqui nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até o intervalinho de correntinhas. Ó. Subir 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, e mais um ponto alto no mesmo lugar. 2 correntinhas e mais 2 pontos altos aqui no mesmo intervalinho. Então, nós vamos repetir aqui leque sobre leque. Chegou aqui no Vzinho, vamos repetir o Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Aqui é apenas repetição da carreira anterior, leque sobre leque, Vzinho sobre Vzinho. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. E eu quero aproveitar e fazer um convite para vocês, na verdade, 2 convites. O primeiro convite é para vocês conhecerem meu outro projeto que eu falei aqui num vídeo que eu postei, naquele vídeo que eu falava sobre o porquê que eu estava demorando para fazer vídeo aqui para esse canal. Então, eu iniciei um projeto lá, que é o canal Um Simples Leitor, que é falando apenas de livros, que é a minha paixão, minha grande paixão, é a leitura, e é o que tem me mantido, assim, com a mente sã, né, perante tantos problemas que, às vezes, a gente passa no dia a dia. E lá nesse vídeo, eu até expliquei direitinho para vocês como é que é a minha luta, e esse canal que eu iniciei lá, foi mais assim, esse aqui eu encaro ele mais como para ganhar mesmo uma renda, que eu já recebi do YouTube algumas vezes, por causa aqui das aulas que eu passo para vocês, e eu encaro esse aqui como um trabalho mesmo, que me rende um dinheirinho, uma graninha. Não é muito, mas para quem não trabalha fora, qualquer coisa que entra é muito bem-vindo. Mas o outro canal é onde eu consigo falar sobre os livros que eu leio, dou resenha, indicações de livros, e uma paixão mesmo, é algo que eu gosto demais, é algo que me ajuda demais manter a mente sã. E aí eu queria convidar, se você gostar de leitura, de livros, para você conhecer lá. Eu indico alguns livros bem bacanas, né? Alguns livros bem interessantes, e dá um pulinho lá para vocês conhecerem, para vocês me dar uma força também, porque o meu círculo de amigos não tem leitores, né? Não tem com quem eu possa conversar sobre os livros que eu leio. E para quem é leitor,
o mais gostoso de você comprar livros e de você ler é você poder falar sobre as histórias. Então, é um canal que eu tenho um carinho muito grande e é algo que me faz muito bem. E lá é muito mais fácil eu postar, porque o que eu faço? Eu sempre arrumo um jeitinho para me ler, sempre. Às vezes, quando eu vou fazer as crianças dormir, eu leio no Kindle ou no celular. E então eu sempre consigo arrumar um jeitinho para mim ler. E aí, para fazer vídeos sobre os livros é muito mais fácil, porque eu leio, vou lá e dou a minha impressão, falo sobre o livro. É diferente do crochê, que eu tenho que sentar e fazer, desenvolver a peça. Então, eu queria convidar vocês, se vocês gostarem deste canal e quiserem dar uma força lá para mim, ou se vocês gostam de livros, dá um pulinho lá para vocês conhecerem. E o outro convite que eu queria fazer é que eu resolvi fazer uma página no Facebook, porque às vezes os inscritos vêm aqui e falam para mim, comenta no vídeo, né? Eu fiz um azul, uma capa de filtro de barro azul, ficou super bonita. Eu fiz uma amarela, eu fiz uma modificação, eu fiz não sei o quê. E aí eu fico morrendo de curiosidade, porque eu gosto de ver, né, a mesma peça de cores diferentes, de modelos diferentes. Então, eu fiz aquela página lá, tanto que eu chamei a página do Cantinho da Crochel, justamente para vocês que é inscrito e fizerem algum trabalho aqui através dos meus vídeos, vocês me mandem lá, que aí eu vou postar lá na página, e quando as inscritas quiserem ver aquela mesma peça de outra cor, ela vai dar um pulinho lá e vai ver, de repente, o trabalho de uma outra inscrita e se inspirar, né? Porque é para isso que serve a internet, para você se inspirar. Então, eu resolvi fazer esse cantinho, porque eu acho legal pra caramba, às vezes, quando alguém comenta que, eu fiz, mas eu fiz assim, eu modifiquei isso, ou eu fiz de tal cor, nossa, ficou muito legal. Aí eu fico muito curiosa, eu queria muito ver, e aí eu fiz essa página que vai ser realmente o nosso cantinho lá. Então, nessa página eu vou postar os vídeos que eu soltar aqui no canal, vou colocar lá para vocês, de repente alguém que tenha mais acesso ao Face, é mais fácil ver por lá, e saber, né, quando eu postei vídeo novo. E aí, quando vocês fizerem alguma peça através dos meus vídeos, que for diferente, principalmente se for diferente do que eu tô ensinando, né? Se for de outra cor, se fizer alguma mudança, alguma modificação, aí vocês me mandam lá pelo privado e eu posto, para que as outras inscritas, outras pessoas que acompanham, se inspirem também em fazer aquelas cores ou aqueles modelos diferentes, ok? Então, esses dois convites aí que eu queria deixar para vocês conhecerem a minha página do Simples Leitor e para vocês conhecerem minha página, não, meu canal do Simples Leitor aqui do YouTube. Eu vou deixar todos os links aí na descrição. E para vocês conhecerem o nosso cantinho lá, crochê, que eu fiz com todo carinho para ver mesmo o trabalho das inscritas aqui, que eu fico super curiosa para ver. Tá bom, gente? Então, fica aí o meu convite. Eu vou terminar de fazer aqui essa carreira e já volto para a gente dar continuidade. Terminei aqui a minha carreira. Deixa eu tirar aqui a parte de baixo para ficar melhor. Aqui agora nós vamos fazer a última carreira. Vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto do primeiro leque. E aí, a gente vai caminhar com pontos baixíssimos até o intervalinho. Vamos subir aqui as 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto, fazer mais um ponto alto, 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos aqui. Então, aqui nós vamos trabalhar leque sobre leque novamente. E aí, nós vamos fazer o que nós fizemos aqui, ó, nessa última carreirinha aqui do branco. Uma correntinha, vem no lequinho, um ponto baixo, uma correntinha, vem no próximo lequinho, leque sobre leque. Acho que eu falei errado aqui, né? Não é no lequinho, é no Vzinho. Ponto baixo é no Vzinho. Aqui faz leque sobre leque. Uma correntinha, vem no Vzinho, faz um ponto baixo. Uma correntinha, vem no lequinho, leque sobre leque. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Lequinho sobre lequinho,
Quando chegar no Vzinho, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E aí, nós vamos seguir fazendo assim por toda a nossa carreira para finalizar. Porque aí, quando você dobrar aqui, ó, tá vendo? Ela vai ficar só aparecendo a pontinha do dourado para dar esse efeito mesmo de... Tá vendo? Que legalzinho que fica. Então, eu vou terminar aqui a minha carreira deixa eu só esclarecer aqui para vocês que é a mesma coisa que nós fizemos aqui na última carreirinha do lequinho da parte branca, tá? Para vocês não ficarem com dúvida. Lequinho sobre lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, uma correntinha, vem no Vzinho, um ponto baixo, uma correntinha, e aí a gente vai seguir fazendo assim por toda a nossa carreira, e aí acabou aqui a nossa, aí completa o tamanho da nossa peça aqui. Então, você pode até arrematar aí o seu fio, e aí eu vou arrematar o meu, vou colar a minha flor, que eu ainda não sei onde exatamente que eu vou colar, mas aí eu vou colar a minha flor e trago a peça pronta na batedeira para vocês verem o resultado, ok? Então, vou adiantar aqui e já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso trabalho de hoje. Ó como ela ficou bonita. Ó aqui o detalhe da bainha dela ficou bem, um acabamento bem bacana. Eu coloquei essa flor, que é a mesma flor que eu coloquei na capa do liquidificador. Vou deixar a descrição aqui, o link na descrição para vocês. Mas eu acho que eu também, sem a flor, também ficaria bem bacana. Percebam que eu fiz ela bem larguinha, ó. Tá vendo? Essa batedeira aqui, acho que é tamanho padrão mesmo, daquela, acho que não tem menor que essa. E eu fiz ela já bem larguinha para ter opção pra pessoa fazer se a batedeira for maior. Então, se você apertar aqui, ó, pra ficar justinho, ó o tanto que sobra. Sobra bastante aqui, ó. Acho que dá o quê? Uns 15 centímetros a mais aqui. Então, eu já optei por fazer ela larguinha assim, justamente pra pessoa que tem a batedeira maior poder fazer com a mesma receita. Então, eu mostrei pra vocês, né, que eu utilizei aquela metade de cone e eu tive que abrir o outro pra poder fazer essa parte aqui, que aquele restinho ali acho que não ia dar. Então, se você for fazer a capa do liquidificador, então eu sei, a capa do liquidificador, a capa da batedeira, você vai gastar um pouco mais que a metade de um cone, e o branco também você vai gastar um pouco mais que a metade. Então, se você for fazer um kitzinho de 3 peças, o ideal é que você compre uns 3 cones de cada cor, pra dar com folga, e aí você vai distribuindo. Vamos supor, se você aqui na batedeira gasta muito branco, então quando for fazer a do liquidificador, de repente em cima, em vez de você fazer de uma cor, você faz de outra, aí você vai distribuindo a cor que você tem, para que os cones dê para fazer o kit certinho, ok? Agora, uma coisa que eu queria trazer aqui para vocês, ó, essa aqui é a capa do liquidificador, que eu trouxe, eu postei o vídeo aqui para vocês, vou deixar o link na descrição, e olha, vê se vocês conseguem perceber, ó, a diferença do tom do branco, ó. Se fosse para vender, eu já não venderia, porque eu não compraria um kit assim, com essa diferença de cor. Essa cor aqui, provavelmente, é Raíssa ou é Princesa. Como eu tenho muita linha, muito resto de linha, então eu não tô fazendo compra de material, eu tô utilizando tudo que eu tenho para não desperdiçar, até porque o dinheiro tá difícil também. Então, como eu tenho bastante, não vou ficar comprando, né? Se eu trago, eu não vendo, né? Não parei de vender já faz um tempinho. Então, como eu faço só para trazer pro canal, então eu não tô comprando. E essa aqui provavelmente era metade de um cone de outra marca que eu tinha. E se vocês perceberem, olha só que diferença de tom. Esse aqui é mais perolado, né? Mais puxado para amarelinho. E esse aqui é bem branquinho. Particularmente, eu achei esse aqui até mais bonito. Mas, enfim, eu já não venderia um kit assim, com essa diferença de cor. Então, a dica que eu quero deixar para vocês é, quando vocês forem comprar linha, prestem atenção em tentar comprar da mesma marca e do mesmo lote, porque pode acontecer também do lote ser diferente e vir um tom de cor diferente, porque acontece e muito, principalmente no barbante. E dando diferença na peça, provavelmente, se você perceber, você não vai querer vender uma peça que você não compraria. Então, fica aí atenta nessa parte. Sempre que você for comprar linha, vou comprar mais de um cone, tenta comprar do mesmo lote para você não ter esse problema. Então,
Então, eu trouxe aqui só para vocês verem a diferença, que se a gente não presta atenção, aí depois que você faz, que você olha, eu particularmente, eu tenho toque com essas coisas, eu já não conseguiria passar para frente, mesmo que alguém falar para mim, ah, mas não dá para perceber, para mim dá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas para mim ó, a diferença é bem gritante. Então eu trouxe só essa dica para vocês, quando vocês forem comprar material, já compra aí o tanto que vocês acham que vão usar, para não precisar ir lá e comprar, de repente, de outro lote, ou se não tem, se acabar pegando de outra marca, porque muda de marca para marca. Até o preto, que todo mundo fala, ah, preto é tudo igual. Não é. Tem um preto que ele é mais brilhoso e tem outro que é mais opaco. E quando você vai fazer a peça, você vê a diferença. Então, fica aí a dica da linha. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado. Eu demorei muito para trazer essa peça, muita gente me pediu depois que eu postei a do liquidificador. Eu expliquei para vocês um pouco por que eu demorei para trazer, mas eu pretendo não demorar mais para trazer vídeo para vocês. Eu pretendo me organizar e conseguir trazer pelo menos uma por semana ou uma a cada 15 dias, não sei, mas eu vou tentar trazer o máximo que eu conseguir, porque é algo que eu gosto muito, que eu tenho um carinho bem especial, que é por esse canal aqui. Então, espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e acharam que esse vídeo trouxe qualquer conteúdo positivo, eu peço que você curta, que você compartilhe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo, o link da flor, o link da capa do liquidificador, o link do canal lá, o Simples Leitor, para vocês conhecerem, o link da página do Facebook para vocês me mostrarem o trabalho de vocês. Vou deixar aqui tudo na descrição, ok? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e até o próximo vídeo.